Você já parou para pensar como que pequenas ações no seu dia podem reprogramar, remodelar o seu cérebro? Hoje a gente vai ver a neurociência por trás daquela frase muito famosa que a gente vê por aí. Se levar menos que 2 minutos, faça agora. Pois é, uma frase simples, parece banal, mas pode te ajudar a sair da inércia, da procrastinação, da desmotivação e até da sua percepção de fracasso na sua vida, né? A gente vai entender o que acontece no nosso cérebro quando a gente age imediatamente e como que esse pequeno hábito pode reconfigurar as suas redes neurais para se tornar uma pessoa mais produtiva, focada e com isso confiante em si. Você vai perceber que o problema nunca foi falta de tempo, né? Mas sim como que o seu cérebro lida com a decisão de começar. E tudo parte desse princípio. A quebrar a inércia de começar a fazer algo para você, no seu trabalho, na sua casa, para alguém. Nem que seja responder uma simples mensagem, pegar um sapato que está esparramado na casa, ligar para alguém e resolver um problema que você está procrastinando há meses e não demoraria nem 2 minutos para você resolver. Então a gente vai falar agora nesse primeiro bloco o que acontece no nosso cérebro quando a gente adia uma tarefa, né? Seria a procrastinação e o custo energético que isso nos traz. Sempre falando dele, o córtex pré-frontal, que é o responsável pela nossa tomada de decisão deliberativa e racional, né? Controla os nossos impulsos e faz com que nós tenhamos planejamento, ele está envolvido nisso aí. E ele consome muita energia para fazer esse tipo de raciocínio e esse tipo de deliberamento. O cérebro, então, por natureza, como a gente sabe, evita um esforço cognitivo desnecessário, que ele julga desnecessário, por mais que a gente saiba que é necessário, né? O que o cérebro é estranho falar, né? Porque o cérebro é a gente, mas existe um gap aí, né? Do que o nosso cérebro julga necessário e o que ele acha que a gente tem que economizar energia. Então, quando esse cérebro percebe uma tarefa, ele vai fazer uma avaliação, vai colocar isso na balança do inconsciente, entre aspas, né? Quanto de esforço isso vai me custar versus qual o benefício que isso vai me trazer. Se esse cérebro não vê benefício suficiente que valha esse esforço, ele simplesmente não vai fazer essa tarefa. E aí a gente traz assim para nossa rotina, para nossa vida, a gente olha uma coisa bagunçada na nossa casa e pensa assim, não vou mexer com isso agora não vai, não tá me atrapalhando. Mas a gente tem que lembrar dos outros episódios passados, inclusive, que eu falei sobre organização propriamente dita, o quanto esse ambiente externo e o interno bagunçado atrapalha na sua rotina, na sua vida e na sua eficiência. Então, vamos começar a juntar os episódios e construir esse raciocínio aqui. Para você, olhando assim, você pensa que, não, esse negócio bagunçado aqui, essa mesa bagunçada, essa tarefa que eu estou procrastinando, não está me gerando prejuízo, mas acaba que sim, porque torna o lugar que você vive mais desorganizado, digamos assim, e isso com uma desorganização ali física, externa, da sua casa, do seu trabalho, uma desorganização mental dos seus pensamentos, das suas emoções, e esse pensamento de, depois eu mexo com isso, depois eu falo com isso, acaba se tornando um hábito da procrastinação de você não querer entrar em contato com esses micro desconfortos, porque geram desconforto. Por mais que você pense assim, não tô nem aí para isso aqui, acaba que tá assim. Nossa parte visual está absorvendo esse ambiente desorganizado, a nossa parte da memória está lembrando sempre daquele problema que tem que resolver. Então, você pode dizer para si mesmo que isso não te atrapalha, mas acaba que está atrapalhando sim. Então, o mais honesto com você seria realmente começar essa tarefa, por mais incômoda que seja, e quebrar essa inércia da procrastinação, né? Então, se o benefício parece pequeno, ou se a tarefa é ambígua, se você não entende muito bem, o sistema emocional, especialmente a parte da amígdala, vai gerar uma sensação de desconforto ou de ansiedade ao entrar em contato com aquilo. E isso vai ativar um circuito de evitação que vai empurrar essa tarefa para depois. E esse atraso vai se transformar em um padrão neural, porque vai virar um hábito, o hábito da evitação. E o cérebro vai aprender que adiar essa tarefa vai trazer um certo alívio momentâneo, liberando uma dopaminazinha barata, assim,
no senso comum nosso, de curto prazo ali no nosso sistema dopaminérgico, para falar assim, ai, depois eu mexo com isso. Quando você pensa ou até mesmo verbaliza isso, vai te dar um certo prazer de, ai, nossa, não, realmente, não devemos mexer com isso, agora temos coisas mais importantes para fazer. E você vai o quê? Sentar no sofá e ficar rolando rede social, vai ficar aí no mundo virtual e não vai fazer nenhuma coisa mais importante e nem aquilo que não levaria nem 2 minutos para ser feito. Então vocês entendem o loop de procrastinação, de improdutividade e com isso de baixa percepção de eficácia que você cria sobre si? É isso que eu tô trazendo para vocês nesse episódio, para a gente poder recalibrar esse sistema. Tá fazendo barulho agora que tá passando um helicóptero bem aqui pertinho da gente. Agora eu vou ver se esse microfone é bom mesmo, se deu uma abafada nesse barulho. Mas tudo bem, passou já. Então, gente, entenda que procrastinar não é falta de força de vontade. Você olha para aquilo e fala, ah, depois eu vou fazer. Mas é um circuito cerebral que está descalibrado, que está habituado a jogar as coisas para frente. E como vocês que já acompanham aqui o canal sabem que tudo é hábito e hábito é um aprendizado, tem como a gente aprender o contrário. E a gente se tornar pessoas cada vez mais adaptativas ao meio, fazendo com que a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, seja mais agradável, com isso menos estressante, menos ansiogênica. Tá voltando o helicóptero. Não tô lembrando se eu pedi Uber hoje. Será que eu pedi? Chegou? Brincadeiras à parte. Agora eu vou explicar para vocês sobre o poder desses 2 minutos. Para pensar, apenas 2 minutos de você fazer uma microtarefa já pode melhorar essa sua percepção de eficácia, né? Quando você inicia essa tarefa, mesmo que ela seja mínima, mesmo que você ache que é ridículo, não vai resolver, não vai adiantar, vai acontecer uma liberação de dopamina no sistema de recompensa. Principalmente ali na parte do estriado ventral, que é uma área também ligada à motivação e à movimentação do seu corpo frente a isso. Então, essa pequena liberação de dopamina vai servir como um gatilho neural do seu engajamento. E com isso, o seu cérebro entende, estamos em ação. Vamos trabalhar, bora agir com a vida. E assim esse seu sistema dopaminérgico vai começar a se calibrar, a se realinhar e em vez de buscar prazer no adiamento daquela tarefa, ele começa a associar prazer ao progresso dessa tarefa, ao prazer em agir com essa tarefa. E com isso, a gente quebra a inércia comportamental, né? O movimento vai gerar movimento. É aquela outra frase famosa que parece besta também, de quanto mais você faz, mais você faz. Porque é exatamente isso que acontece. E o ato de fazer isso na hora que você se propõe vai ativar a parte do córtex cingulado anterior que vai reduzir essa dissonância entre o que eu quero fazer e o que eu estou fazendo. Vai trazer senso de sentido para as coisas que você está fazendo na sua vida, né? Em termos neuroquímicos, fazer algo rápido na hora que você se propõe é uma forma de, entre aspas, hackear essa procrastinação que tanto está vencendo aí na sua vida e deixando você completamente parado, né? Completamente congelado, frisado aí na sua vida, nas pequenas coisas. Eu penso assim, a gente fica pensando, não, segunda-feira, 2026, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar tudo, eu vou mudar alimentação, eu vou mudar treino, eu vou mudar comportamento, eu vou parar de procrastinar. São projetos muito grandiosos, né? Você entende. E o que eu tento te explicar aqui é que, ok, muito bem você traçar suas metas para 2026, traçar suas metas para a semana, mas você tem que entender que se você vem deste hábito de procrastinação há muitos anos, a sua vida inteira, com muitas coisas na sua vida, não vai ser do dia para a noite. E fazer essas grandes mudanças, essas grandes migrações de hábitos e comportamentos, vai trazer um desconforto muito grande para um cérebro que não está acostumado com isso. O ideal para você começar a calibrar esse sistema de recompensa, esse sistema motivacional e emocional, são esses micro hábitos, esses micro passos e
Isso não vai gerar um desconforto tão grande, porque desconforto muito grande remete a trauma, né? E quando você fica traumatizado com uma tarefa, com uma situação, com uma rotina de vida, você nunca mais quer entrar em contato com aquilo. Então, o que a gente quer é hackear esse sistema aos pouquinhos e mudando uma coisa ali, uma coisa aqui. Por isso hoje eu trouxe esse episódio falando apenas de 2 minutos, para você mudar, para você começar a sair da inércia com tarefas que levam até 2 minutos para serem feitas. Entendeu o raciocínio que eu estou construindo aqui com vocês, né? E tudo isso tem a ver com a nossa neuroplasticidade, ela sempre está aqui, gente. A neuroplasticidade, de novo, é a capacidade do nosso cérebro se moldar com os aprendizados da vida. Ele literalmente muda as sinapses, ele cria novas sinapses, cria novas associações, novas conexões entre diversas áreas do nosso cérebro. E isso acontece desde a infância até a nossa morte. Lógico que na infância é bem mais, por isso uma criança tem muito mais facilidade de aprender determinadas coisas, né, como uma língua nova, o aprendizado escolar, né, deliberativo ali. Na infância é muito mais rápido e eficaz, eficiente de se aprender, sim, mas isso continua na nossa vida adulta. E é um processo que quanto mais a gente alimenta, mais ele se torna eficiente. Então, o que a gente quer aqui para o resto da nossa vida é continuar trabalhando essa nossa neuroplasticidade, né? Como transformar os atos em um novo padrão neural. E aqui, trazendo para o contexto deste episódio, cada vez que você escolhe agir em vez de adiar a tarefa, você vai fortalecer sinapses específicas relacionadas entre o córtex pré-frontal dorsolateral, que é a parte maior do controle executivo do nosso córtex pré-frontal, e o estriado. O estriado é muito responsável pelos hábitos, né? Os hábitos são aquilo que a gente faz de forma automática, ou seja, economizando energia. É algo que já virou parte da nossa vida e muitas vezes a gente faz sem nem perceber, como por exemplo, dirigir, né? Depois que você aprende, você vai sem perceber ali que você está passando a marcha da segunda para a terceira, que você tá dando a seta, né? Quem aprendeu a dar seta, tem gente que não aprendeu, mas enfim, isso são hábitos. Então essa parte do pré-frontal dorsolateral com a parte do estriado criam sinapses e essas sinapses são fortalecidas via neuroplasticidade. Isso cria uma via de menor resistência, né? O cérebro vai passar a escolher automaticamente agir, porque ele reconhece esse caminho como mais eficiente energeticamente falando. E aí é literalmente uma reprogramação, né? No início vai exigir um esforço consciente, um gasto maior de energia, um gasto maior de neurotransmissores, né? Uma resiliência, uma consciência em cima da tarefa que você está fazendo aquilo para que aquilo futuramente vire um hábito e que você consiga fazer isso sem grande esforço, sem grande gasto de energia, para que isso depois torne-se uma tarefa automática. Então, após algumas semanas, alguns meses, né? A gente fala de semanas e meses porque são tarefas simples, né? De 2 minutos ali. Após esse tempo, o comportamento de faça na hora vai se consolidar em uma memória procedimental, que é o que a gente chama, que seria a habilidade do tipo fazer sem pensar. Sem pensar, fui lá e cheguei em casa, já coloquei a bolsa no lugar certo dela, e aí tem que ter o lugar certo para as coisas. Foi o que eu falei no vídeo da organização. Então volta lá nesse vídeo depois que você sair desse e assiste, que vai uma coisa complementando a outra. Então as coisas têm que ter os seus lugares, né? Tanto os seus pensamentos, as suas emoções, quanto as suas coisas externas da sua vida. Então, já cheguei lá, já coloquei a bolsa no lugar certo, já coloquei a mochila no lugar certo, já tirei o sapato, guardei na sapateira, já cheguei no meu ambiente de trabalho, organizei o que estava bagunçado, já joguei lixo fora, já limpei, já peguei, abri minha área de trabalho e comecei a fazer as tarefas que eu julgo mais importante, e assim, isso vai virando um hábito, sem pensar, você vai fazendo as coisas, você vai rendendo no seu dia, né? E sem sofrer com essa procrastinação que tanto pesa nas nossas costas. Então, o hábito de agir rápido é uma sinapse treinada, né? E não um traço de personalidade. Por mais que você pense, toda a vida eu fui assim, sempre foi assim. Gente, essas frases são péssimas para qualquer contexto da vida da gente. Toda a vida eu fiz assim, toda a vida eu fui assim.
muda essa narrativa da sua vida, né? Mudar narrativas, mudar as formas de pensar, mudar as frases que você diz sobre si, também está relacionado a hábitos. E você pode muito bem trocar essas frases e viver consigo mesmo, com a sua autoestima, com a sua percepção de eficácia, de uma forma muito mais tranquila. E aí eu entro com o papel da emoção e da autoeficácia nisso, porque não adianta nada eu te falar só a parte cognitiva, racional, de hábito aqui, sem trazer a emoção envolvida nisso, porque no fim das contas, a procrastinação, né, a falta de movimento, essa inércia que a gente fica na vida, essa bagunça, né, em todos os nossos ambientes, gera uma frustração, e frustração é emoção, emoções de valência negativa, como tristeza, como raiva, você fica estressado porque você se sente incapaz de fazer as mínimas coisas que sejam na sua vida. E esse sistema emocional tá muito envolvido nisso, então a gente tem que trabalhar ele também, né? Porque quando você conclui uma pequena ação que seja, vai liberar dopamina no sistema emocional, vai liberar serotonina, que é aquela molécula relacionada ao bem-estar, né? Fortalecendo o seu sentimento de autoeficácia, que é a crença de que você é capaz, de que você é uma pessoa que faz aquilo que se propõe na hora que você se propôs. Esses sentimentos sobre si são muito mais valorosos do que muitas coisas que a gente dá valor hoje em dia. Então, ele vem ali fortalecendo a parte do córtex pré-frontal, o ventromedial. Veja bem, o dorso lateral que eu falei agorinha, ele está muito relacionado com a função executiva propriamente dita do córtex. O ventromedial, ele está muito relacionado com o nosso sistema emocional. Até anatomicamente falando, ele fica mais para dentro e fica mais perto do nosso sistema emocional. Então, ele tem umas vias de ligação com o sistema emocional já eficientes. E dependendo da emoção, né, você se habitua a trazer ela de uma forma mais eficiente para a sua vida. Então, a gente quer pegar esse córtex pré-frontal ventromedial, que é que ele conversa com o nosso sistema emocional, trazendo pra gente maior clareza, maior eficácia, maior sentimento de que eu consigo, de que eu sou capaz. E aí, quando o nosso cérebro reconhece isso, né, que eu faço aquilo que eu digo que eu vou fazer, vai gerar esse loop positivo de confiança, ação e aumento dessa confiança. Então, vai ser só coisas boas. Isso vai alterar o seu padrão dopaminérgico, você vai deixar de buscar prazer apenas em grandes conquistas, né, que são até assim impossíveis às vezes de ser conquistada, e você vai começar a se satisfazer com micro vitórias, vai voltar a ter prazer no simples, na rotina simples, no seu cotidiano, ali no dia a dia da sua vida. É lógico, gente, que a gente tem que almejar sonhos grandes, né, a gente tem que sonhar alto, a gente tem que buscar coisas grandes para nossa vida, mas entendam que essa grande melhora da nossa vida só acontece com micro vitórias no nosso dia a dia. Então é sim acordando e já arrumando a sua cama, é sim deixando de mandar aquela mensagem para aquele cliente específico, ou para o seu chefe, ou para a sua gestão, explicando as coisas que você fez ou deixou de fazer, é sim mandando uma mensagem para aquela pessoa que você está com um conflito, né, se desculpando ou se explicando, que não vai gastar nem 2 minutos da sua vida, é sim pegando o seu sapato que está ali jogado na sala e guardando na sapateira, colocando as coisas no lugar. São esses micropassos, esses micro hábitos de valência positiva, adaptativos, que vai fazer que no futuro você colha grandes frutos, né? É o que a gente chama da trivialidade da excelência. A excelência não é nada mais do que você ter uma rotina bem estabelecida com esses hábitos adaptativos e positivos na sua vida. E o somar desses bons hábitos, desses bons comportamentos, desses bons pensamentos faz coisas grandiosas ao longo prazo na nossa vida. Então, é assim que nasce o que a gente chama de consistência emocional, que é a nossa capacidade de agir independente dos nossos estados emocionais. Terão dias ruins, terão dias que você não vai querer fazer nada, mas você já criou o hábito de agir com as coisas da sua vida, e pode ser que isso até ajude a diminuir a valência negativa de um dia ruim, de um dia que você teve que lidar com sensações
externas, né? Porque a gente não tem controle de tudo, e não é isso que a gente quer ter. A gente quer ter ferramentas necessárias para lidar com esses dias e para lidar com as coisas da nossa vida de uma maneira mais adaptativa. Então vamos para a parte prática disso aqui. Sempre você vai sair de um vídeo meu com as coisas práticas, com as estratégicas práticas para você sair aplicando e de forma muito simples aí na sua rotina. Então, eu gosto de explicar toda a neurobiologia por trás, a neuroquímica, né? Por trás disso, porque eu entendo que o entendimento das coisas, né? A informação das situações da nossa vida faz com que a gente tenha bagagem para querer mudar. A partir do momento que eu entendo o que está acontecendo com o meu corpo, em vez de me julgar, eu começo a aprender com isso, né? Em vez de me julgar por ser uma pessoa procrastinadora, eu começo a trazer um aprendizado para isso, de tipo assim, não, eu não sou preguiçosa, eu não tô procrastinando porque eu nasci assim, eu sou assim, para sempre serei assim. Não, eu estou procrastinando porque esse meu sistema de recompensa está descalibrado. E com o entendimento, com o aprendizado, você consegue modificar, né? Por isso que agora eu venho com a parte prática, depois de você entender tintim por tintim das coisas que estão acontecendo dentro dessa cabeça, a gente vai para a parte prática mesmo. Se eu já partisse daqui, você não ia entender e não ia nem ter motivação para mudar, porque isso que eu vou falar acaba que você já sabe as coisas que você tem que fazer, mas tomar consciência, ter entendimento do que acontece e por que acontece, ajuda você a ser mais engajado na tarefa. Então, treine o seu cérebro para reconhecer o que é aquilo que leva menos de 2 minutos no seu trabalho, na sua casa, nos seus pensamentos, nas suas mensagens. O que leva menos de 2 minutos? Quando eu chego em casa e vou tomar o meu banho, a pia tá ali bagunçada, cheia de coisa, de maquiagem, de perfume que eu fiz pela manhã e deixei lá, leva menos de 2 minutos para guardar, então eu vou guardar. Leva menos de 2 minutos para eu arrumar as coisas que estão bagunçadas por aí, então eu vou arrumar. Leva menos de 2 minutos para eu mandar aquele e-mail respondendo fulano de tal que me perguntou um negócio lá do trabalho? Então eu vou responder. E aí você vai entrar nesse loop de eu consigo fazer as coisas, eu sou uma pessoa eficiente, eu sou uma pessoa eficaz, eu sou uma pessoa que resolve os meus problemas, né? Então, é isso que eu tô falando, guardar algo, anotar uma ideia, sempre tenha disponível as ferramentas para isso, né? Se você é uma pessoa que trabalha com digital, tem várias ideias e aí pensa e depois esquece o que você queria fazer e acaba procrastinando por medo. Enfim, tenha sempre isso a seu favor, agendas, papel, no próprio celular, enfim. Existe uma coisa, né? O efeito dominó neural diz, comece com 2 minutos, o cérebro vai liberar dopamina e você vai querer continuar. E esses 2 minutos vão virar 10, vão virar 20 e você gasta nem 10 minutos, por exemplo, para varrer sua casa, que meu apartamento é pequenininho, eu não gasto nem 2 minutos para varrer ele, não gasto nem 2 minutos para guardar as vasilhas que ficaram ali secando, não gasto nem 2 minutos para colocar mais louça na lava-louça ou lavar os pratos e os copos do dia. E por aí você vai arrumando as coisas em menos de 10 minutos, você tá com um ambiente totalmente organizado. Não gasto nem 2 minutos para escrever ali no meu caderno, né, de pensamentos, o que eu tive de bom, de proveito no meu dia. Não gasto nem 2 minutos para escrever palavras boas, positivas, de gratidão, que isso vai melhorar também, né, nosso sistema de recompensa, baixa ansiedade. Eu não gasto nem 2 minutos para mandar uma mensagem agradável para uma pessoa que fez o meu dia melhor, para o meu esposo, para os meus pais, para os meus filhos. Eu não gasto nem 2 minutos para ser uma pessoa agradável para as pessoas do meu convívio, para dar atenção para elas. Então, vocês já pararam para pensar, né? O efeito que isso causa no seu cérebro? Então, use isso a seu favor. Associe sempre também uma emoção positiva, né? Ao concluir essa tarefa de 2 minutos, reconheça o ato. Eu fiz, eu fui capaz, eu consegui. Isso vai fortalecer esse circuito de recompensa, ajudando a você consolidar esse hábito de maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. Evite a autocrítica, eu já disse aqui para vocês, a gente tem que trabalhar a nossa autocompaixão, porque a gente só se flagela, a gente só se chicoteia, né? Se você não conseguiu fazer na hora aquilo que você propôs, observe sem culpa. Tente entender o porquê de você não conseguir, em vez de ficar falando, eu sou um bosta, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou um preguiçoso. Não. Tira esse tipo de frase, de pensamento da sua cabeça sobre você.
Olhe para a sua história, para a sua trajetória como um curioso, como um aprendiz. O que a gente vai melhorar aqui? Essa autorrepressão vai ativar eixo de estresse e vai aumentar cortisol, que vai aumentar citocinas pró-inflamatórias, e com esse contexto negativo, isso vai piorar a sua percepção de autoeficácia, vai piorar você ser capaz de aprender, vai piorar seu sono, vai aumentar sua irritabilidade e ansiedade, e é exatamente desse looping que a gente quer sair. Então, para de se julgar incapaz, para de se chicotear, para de ser tão ruim assim para você. Você tem tanta paciência para explicar as coisas para as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas, então vire isso para você, porque se tornando uma pessoa cada vez melhor para você, você também é uma pessoa cada vez melhor aí para sua família, para sua esposa, para os seus pais, para o seu esposo, para os seus colegas de trabalho. Então, entendem? Às vezes a gente fica pensando isso de uma forma muito individual, mas quando você se torna uma pessoa melhor para si, você também se torna uma pessoa melhor para os outros, né? Saindo um pouco dessa bolha de faça isso para você, com você, não sei o quê, mas é para todo mundo, melhora para todo mundo, gente. Então, crie gatilhos visuais, né? Deixa esse sistema sensorial, que é a parte visual, ajudar você. Crie lembretes físicos do que você tem que fazer. O estímulo visual vai ativar áreas como o hipocampo, vai aumentar a sua probabilidade de execução da tarefa. Então, deixa anotado no seu planner. Por isso que o planner funciona tanto, né? Hoje eu vou treinar, hoje eu vou estudar, hoje eu vou chegar em casa e fazer isso, isso e isso. Coloca as micro coisas, as coisas mais bestas assim que você pensar num planner e deixe isso no campo da sua visão, né? No seu campo visual, que vai te ajudar também. E assim, gente, eu quero deixar aqui para você no fim, que se você é uma pessoa que tá com problema com a sua rotina, se você, né, tá desmotivado com as coisas da sua vida, né, você não pode perder essa esperança, porque o seu cérebro tem as estruturas, tem os sistemas, tem tudo aí que ele precisa para poder melhorar a sua rotina e a sua vida. Basta você usar isso de forma inteligente, de forma estratégica. Então, vamos usar essa nossa neuroplasticidade ao nosso favor, porque ela está sendo usada para aprender coisas ruins sobre a gente, para deixar a gente para baixo, para a gente ter esse hábito de nos chicotear e de achar que nós não somos pessoas eficientes. E a gente é sim. O nosso cérebro é plástico até o fim da vida, né? Não importa se você toda a vida foi assim, eu sempre fui assim, sempre fui procrastinador, sempre me chamaram de preguiçoso, de desorganizado. Tira essas narrativas, eu sei que dói quando a gente entra em contato com isso, mas você consegue mudar essa estrada, esse caminho que o seu cérebro pegou de pensamentos. É uma estrada neural, né? Você consegue mudar essa pavimentação ao longo do tempo. Você consegue criar uma estrada melhor, você consegue duplicar essa via, você consegue criar um viaduto por cima dessa estradinha de chão esburacada que tá aí dos pensamentos da sua vida. Então, aplica essa regra dos 2 minutos que você começa a criar essas novas vias sinápticas de forma muito simples, mas muito poderosa para a sua percepção de autoeficácia. Então, com o tempo, seu cérebro vai deixar de buscar conforto em adiar a tarefa e vai buscar o prazer de executar a tarefa, vai inverter esses papéis, né? E é isso que a gente chama dessa transição de um cérebro reativo para um cérebro proativo. O que você anda fazendo da sua vida? Você só anda reagindo aos fatos ou você tem a ação nas suas mãos de mudar, de melhorar e construir com isso uma vida melhor e mais adaptativa? É isso que eu sempre trago aqui nos episódios, com a ciência, com a neurociência por trás disso, e quem consegue extrair aqui para sua vida aquilo que se aplica, né? Lógico que eu sei que existem vários contextos de pais, de pessoas que têm muitas crianças em casa, mas incluir elas nessas micro tarefinhas ajuda inclusive a criança a crescer com essa base de proatividade, de agir com as coisas da vida. Então, tem como, dentro do seu contexto, você aplicar tudo isso que eu trago aqui para vocês.
tirar essa venda, né? Tirar essa rigidez emocional e cognitiva das coisas, se despir mesmo da reatividade e começar a aplicar o que eu digo aqui nas coisas que te convêm. Então, se esse episódio fez sentido para você, eu peço que, por favor, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. Nós estamos atualmente com 702 inscritos, né? Hoje é 2 de novembro de 2025, é exatamente um ano atrás eu tirava este projeto do papel. Então esse episódio é muito especial, além de tudo, porque há um ano atrás eu vencia a procrastinação do medo de começar esse projeto e um ano depois eu só colhi frutos positivos. Hoje me tornei especialista em neurociência do comportamento, estou na minha segunda especialização em neurociência afetiva e estou assim com muitos projetos, muitas ideias que eu vou tirar do papel ainda este ano, ainda em novembro de 2025 vai acontecer muita coisa, em dezembro também eu vou compartilhando aqui com vocês. Para você ver mais a tempo e a hora, me segue lá no Instagram, Amanda Salles Neuro, que eu posto coisas básicas lá de rotina, né? Sempre deixando esse ambiente virtual motivador para você, né? Com leituras, com atividades físicas, com alimentação básica, sim. O básico, gente, é o que funciona na nossa vida e é isso que eu tento trazer para vocês. Então, a todos que estão aqui desde o começo, e tem muita gente bacana que sempre aparece por aqui, o meu muito obrigada, sim, muito obrigada mesmo. Eu não sei onde esse projeto vai me levar ainda, mas até aqui, até esse um ano que se passou, eu só colhi coisas boas e eu tenho certeza que eu só vou colher coisas boas e levar coisas boas para as pessoas, porque isso aqui é muito verdadeiro da minha parte, sabe? Eu estudo muito para isso, não é charlatanismo, não é nada assim, não tô querendo enganar ninguém, não tô querendo pegar dinheiro de ninguém à custa de coisa que não faz sentido. Você que tem esse conteúdo aqui gratuito no YouTube, desses podcasts, sabe muito bem o tanto que isso aqui, se você pegar e aplicar, funciona na sua vida, porque funcionou comigo. Foi assim que eu mudei os meus hábitos desadaptativos, foi assim que eu consegui emagrecer, foi assim que eu consegui me libertar de vários vícios, como a dependência do álcool. Não era algo exorbitante, mas era algo que estava atrapalhando a minha vida. E é assim que a gente consegue mudar nossas coisas, dando os primeiros passos, saindo dessa inércia, conseguindo agir com as pequenas coisas da nossa vida. Então é esse tipo de mensagem que eu quero deixar para você em todos os episódios desse canal, tá? Então, por favor, se você tá aqui, caiu de gaiata a primeira vez, se inscreva no canal. Se você já me assiste e não é inscrito, por favor, me ajuda fazendo a sua inscrição, dando o seu like, deixando seu comentário aqui, se você já ouviu falar dessa técnica dos 2 minutos, se você já aplicou na sua vida, se funciona, quais são as suas dores em relação a isso. Olha, eu tento, mas o negócio não vai pra frente. Comenta aqui que a gente conversa, bate um papo aqui nos comentários, tá bom? Vamos conversar, vamos fazer disso aqui um ambiente pra gente melhorar cada vez mais as nossas questões diárias da nossa vida. E é isso, vou ficando por aqui, até um próximo episódio do nosso podcast. Você já parou para pensar comigo, Amanda Salles?